Hoje vamos tratar de um tema muito importante que envolve o Sindicato dos Empregados e o Sindicato Patronal de várias categorias. É um movimento muito importante que todas as empresas e também os trabalhadores devem ficar atentos, pois isso vai prejudicar grandemente o mercado de trabalho. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, se você quer entender mais o que é que está ocorrendo, não esquece de assistir esse vídeo até o final. Então, sem muita enrolação, vamos para o nosso conteúdo. Pessoal, o que está acontecendo, na minha opinião, é algo muito grave que pode prejudicar diversas categorias em todo o país. Estamos vendo nas novas negociações coletivas dos sindicatos que estão vindo com um texto um pouco abusivo, para não dizer totalmente abusivo. Para que você entenda melhor e eu consiga contextualizar o que está acontecendo, como é que funciona, né? Como é que funciona essa questão dos sindicatos. Então, de um lado eu tenho o sindicato que representa os empregados e do outro lado eu tenho um sindicato que representa as empresas. Os dois entram em um acordo, detalham diversos dispositivos ali que foram negociados e que terão força de lei, né? Esses dispositivos que foram negociados, que são as cláusulas da negociação, elas são colocadas em um contrato, e esse contrato ele é assinado e ele é homologado pelo Ministério do Trabalho. Então, a partir desse momento, esse contrato ele tem força de lei. É como se ele se equiparasse à CLT, né? Então, veja que é um acordo que é muito importante e tanto os empregados quanto as empresas devem ficar muito atentos a esse tipo de acordo. E o que é que estamos observando no dia a dia? Todos sabem que desde 2017, quando o recolhimento da contribuição sindical passou a ser opcional, que antes era obrigatória, e agora ela passou a ser opcional, os sindicatos eles ficaram sem uma fonte de recursos, né? Porque os empregados não quiseram mais pagar, as empresas também não quiseram mais pagar, né? Então aconteceu ali uma questão assim na queda da arrecadação dos sindicatos e até sendo prejudicial ali na sua força, na sua força de negociação. Então, sabendo disso, os sindicatos eles começaram a se movimentar no sentido de como é que a gente pode fazer e arrecadar recursos para manter o sindicato vivo e ativo, né? Então, pensando nisso, e o que a gente tem observado é que diversas convenções, diversos acordos coletivos que estão sendo homologados lá pelo Ministério do Trabalho, eles estão colocando muitas cláusulas que, ao meu ver, são cláusulas abusivas, né? E ferem tanto o direito da empresa de não querer pagar, quanto fere também o direito do trabalhador em ser obrigado a pagar algo que ele não concorda, ok? Eu vou trazer aqui, a título de exemplificação, uma convenção de um sindicato que é bastante conhecido. Eu não vou mencionar aqui o nome do sindicato, mas se você pegar aí o sindicato da sua categoria, você vai observar que existem cláusulas nesse sentido, cláusulas que são abusivas, né? Que forçam um recolhimento que às vezes a empresa não quer, não concorda com aquilo, mas pelo seu sindicato ter aprovado essa negociação, as empresas elas são obrigadas a fazerem o recolhimento, a fazer os descontos no contra-cheque dos funcionários. Veja que é algo bastante grave e o que a gente escuta é um silêncio, né? Porque entende-se o quê? Não, se o sindicato das empresas concordou e o sindicato que representa os empregados também concordou, então a categoria está concordando com tudo que está escrito. Mas será que é bem assim? Você vai ver que coisa grave e que você aí, principalmente você que é do departamento pessoal, você que é do setor administrativo, você que é empresário, você que é trabalhador, você deve ficar muito atento. Então, vamos dar uma olhada na convenção que você vai entender muito bem o que é que eu estou querendo dizer. Vamos dar uma olhada.
Então, temos aqui a nossa convenção de exemplo. É uma convenção que saiu agora, bem recente, foi homologada agora no mês de setembro, né? E essa convenção, ela trata aqui de algumas cláusulas que obrigam o pagamento ali em favor do empregado. Mas você vai observar que no meio daquele benefício, ele sempre vem com assim com um ato de malícia, na minha visão, né? Vem com um ato de malícia. Então vamos dar uma olhada aí o que é que diz esses textos. Então temos aqui o auxílio alimentação, ele trata da obrigatoriedade, até aí eu entendo que está tudo tranquilo, é algo que sempre ocorreu, né? O sindicato, ele tem a competência de fazer um acordo nesse sentido, não tem nenhum problema. Mas qual o problema que eu vejo aqui? Então, temos aqui esse pequeno detalhe que ele fala, que as empresas, né? Aqui, ó, parágrafo 8º, as empresas que não fornecem vale-refeição através de empresas credenciadas nos sindicatos patronais e utilizarem de dinheiro ou outro meio de custeio da refeição do trabalhador, salvo fornecimento do alimento in natura acima fornecido. Até aí, pessoal, questão do dinheiro, isso a lei já prevê essa questão, né, que não pode dar em dinheiro, né? Então vamos ver o restante do texto. Não terão cumprido a presente cláusula e estarão sujeitas às penalidades trazidas nesta convenção coletiva, além de multa revertida em favor dos sindicatos patronais no valor de um piso salarial da categoria por mês de descumprimento. Volta aqui que eu quero fazer esse comentário com você. Então você viu um dos exemplos de uma cláusula que, no meu ver, é abusivo. Por quê? Porque você coloca ali a obrigatoriedade do pagamento do auxílio-refeição, até aí tudo tranquilo, né? Você diz que o auxílio alimentação ele não pode ser pago em dinheiro, até aí tudo tranquilo, realmente é o que diz a lei, não pode ser pago em dinheiro, né? E em seguida você diz, olha, você pode dar o auxílio alimentação apenas com as empresas que estão credenciadas no sindicato patronal. Por que isso? Né? Ou seja, a empresa ela não tem o livre poder de escolha, né, de selecionar uma empresa que ela confia para fornecer alimentação. Ao meu ponto de vista, o importante aqui é fornecer os meios e as condições para o trabalhador. E não que eu utilize uma empresa ali que está no grupo que foi escolhido pelo sindicato. E ele diz mais lá, como você acabou de ler comigo, que a multa vai ser de um salário do sindicato por mês de descumprimento. Então, se você deu auxílio alimentação, mas se aquela empresa que você escolheu dar auxílio alimentação não está credenciada lá com o sindicato patronal, é como se você não tivesse dado nada. Você não pagou o auxílio alimentação. E além disso, você vai ter que pagar uma multa de um salário, que ali está em torno de R$ 1.500, o salário dessa categoria. Você vai ter que pagar uma multa de um valor de R$ 1.500 por mês de descumprimento. O que acontece? Então, o que é que acontece? As empresas acabam não observando esse detalhe na convenção coletiva, fornecem o auxílio alimentação e não observam se a empresa que ela escolheu para fornecer o auxílio alimentação está credenciada no sindicato patronal. Então, ele vai entender que você nunca deu auxílio alimentação. Veja que é algo grave. Além de você ter que pagar o auxílio alimentação novamente, você ainda vai ser penalizado com uma multa de R$ 1.500 por mês de descumprimento. E você vai observar que nas convenções não é apenas o auxílio alimentação, está trazendo outras obrigatoriedades, como o seguro de vida, né? O plano de saúde pelo sindicato, plano odontológico pelo sindicato. Ou seja, eles estão criando diversos benefícios, né? Mas quando esse benefício ele é criado, ele vincula que a empresa só pode dar por meio dele, desde que é autorizado por ele, por uma empresa dele. Então, eu entendo que isso é uma cláusula abusiva, né?
Eu não sou advogado, mas é importante que você aí se aconselhe com o setor jurídico da sua empresa para ver o posicionamento e tenha muito cuidado, porque a convenção ela tem força de lei. Isso também vale para os trabalhadores. Na convenção coletiva, eles colocam lá taxa negocial, taxa assistencial, taxa de não sei o que, taxa de não sei o que. Então você é obrigado, né, a empresa é obrigada a descontar, pois lá na convenção, geralmente eles colocam, olha, as empresas estão obrigadas a descontar um valor X de cada trabalhador e nos repassar. Né? Caso o trabalhador não queira efetuar o pagamento, ele tem até uma data X. Aí ele bota um período bem curto, né, para dizer que deu a opção ao trabalhador de se negar a pagar esse benefício. Mas, na prática, nós sabemos como é que o trabalhador ele está cumprindo a sua carga horária ali na empresa, ele vai faltar um dia para comparecer ao sindicato, né? Como é que funciona isso? Aí a lei garante que ninguém é obrigado a contribuir para o sindicato. Né? Então veja que armadilha e principalmente a empresa fica numa situação difícil, porque o empregado ele não quer que desconte, a empresa de certa forma sabe que não poderia ser descontado, mas ela tem que descontar porque é o que está previsto ali no acordo coletivo. Então, pessoal, é esse recado que eu queria dar para vocês, é esse exemplo que eu queria dar para vocês, é esse alerta que eu queria dar para vocês. Então, eu acredito aí que ajudou vocês a abrir a mente de vocês, ficarem mais atentas, porque o assunto ele é muito sério e eu tenho certeza que muitas empresas tomarão sustos daqui para frente. Então, se você quiser mais conteúdos como esse, não esquece de se inscrever, já deixa a sua curtida, principalmente agora que estamos no início e precisamos aí do seu apoio. Então, hoje é só, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.